Olá pessoal, olá amigos, amigas. Hoje eu vou falar sobre um problema recorrente, ou seja, a eficiência, entre aspas, do serviço público no Brasil. Como eu já disse aqui em vários vídeos, e inclusive dentro de algumas repartições públicas aqui em Curitiba, eu digo o seguinte, que para o serviço público no Brasil ser ruim, tem que melhorar muito. E eu tenho provado isso com as minhas experiências pessoais, enquanto contabilista, enquanto empresário, desde quando a época que eu era office boy lá em Londrina. Isso eu provei inúmeras vezes que o serviço público no Brasil é péssimo. E como cidadão, então, daí às vezes foram incontáveis. Hoje eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava vendo uma chamada de recall. Para quem não sabe, recall é quando uma montadora de veículos ou de qualquer outro, uma fábrica de qualquer outro produto, avisa através da imprensa aos compradores daquele produto de um determinado lote, fabricado num determinado período, que aquele produto encontra-se com defeito e que os seus possuidores, os seus compradores deverão comparecer num determinado local, numa determinada hora, num determinado dia, para substituir aquela peça ou fazer o reparo necessário, sem custo algum, inclusive com algum bônus que a empresa dará para essas pessoas para compensar o transtorno e o prejuízo que tiveram. Aí eu fiquei fazendo uma associação, se por um acaso o Brasil, o governo brasileiro continuasse fabricando caminhões, por exemplo. Lá no passado, nos anos 60, existia no Brasil a Fábrica Nacional de Motores, que fabricava o famoso FNM, o FNM, mas o povo chamava de FNM. Então, esse recado é especialmente para os defensores da estatização da economia e contrários, obviamente, às privatizações. Imagine se o governo brasileiro, o governo federal, por exemplo, ou algum governo estadual, fabricasse veículos e tivesse dado algum problema em algum lote. E tivesse que fazer um recall, uma chamada para os compradores para trocar aquela peça, substituir, enfim. Imagina só, os caras dando explicação. Vamos pôr o ministro das Minas e Energia ou o presidente da República da a pose do cara. Ele estaria de terno e gravata, logicamente, e fala: bom, eu quero pedir desculpas àqueles que compraram, mas infelizmente não vamos poder fazer o recall agora, porque nós vamos ter que fazer uma licitação. Essa licitação vai demorar de 2 meses a 6 anos, e para que a gente possa encontrar alguém que alguma oficina que possa fazer essa reposição dessa peça estragada do carro que infelizmente você teve a má sorte de comprar. Logicamente, essa má sorte foi em virtude das chuvas que caíram mais do que o previsto e também ao sol exagerado, ao aquecimento global, e também é culpa do governo anterior. Então eu peço desculpas, mas daqui a 6 anos, não, vamos colocar menos tempo, daqui a 2 anos e meio, muito provavelmente, nós vamos fazer uma chamada para você repor a peça do seu carro que estragou. Mais uma vez, minhas desculpas, em nome de Sua Excelência, o senhor presidente, em meu nome pessoal, em nome de todos os servidores da fábrica lá de uma determinada cidade, que a gente não pode revelar. E queremos avisar também que 50% do povo daquela fábrica, dos funcionários, estão em greve e não tem data para retornar. Dito isso, eu peço desculpa mais uma vez, mas o recall não vai acontecer. E se eventualmente acontecer, talvez tenha que haver um aditivo para repor
reparar os prejuízos que o governo teve, tá bom? É isso que eu tenho para hoje, tá bom? Imagina só a situação. Você com um problema aí que pode oferecer risco de morte, risco de acidente grave, e o governo te dando esse tipo de explicação estapafúrdia. É o que um governo de uma estatal faria. Isso se fizesse. Até porque eles iam ter que fazer também uma consulta pública ou ainda uma licitação pública, ainda que fosse por pregão ou pregão eletrônico, para contratar empresas de comunicação para fazer várias inserções ao dia. Então, essa seria, né, graças a Deus não é, seria essa a realidade de um governo fabricante de automóveis, geladeiras, caçambas de caminhão, caminhões, como era no passado, antes das privatizações. Então, é por isso que eu sempre fui a favor da privatização e contra a estatização, principalmente por governos corruptos, incompetentes, desqualificados e aquilo tudo que eu já repeti aqui centenas de vezes neste canal. E isso eu faço não é necessariamente contra servidores públicos, até porque a grande maioria deles são pessoas competentes, principalmente professores, dirigentes de escolas, policiais, bombeiros, médicos, enfermeiros e enfermeiras, médicas, técnicos de enfermagem, enfim. A universidade, digamos assim, de profissionais competentes e dedicados e até mal pagos dentro do serviço público é gigante. Mas, infelizmente, nos cargos de decisão, ou são eleitos erradamente por nós, eleitores, por preguiça de consultar, ou são indicados por esses caras que nós escolhemos de forma equivocada. Então não tem como isso prestar nunca, porque os caras que ocupam um cargo de chefia não são funcionários dedicados e honestos de carreira na grande maioria dos casos. São indicações suspeitas até em muitos casos. É isso que eu quero dizer hoje, de forma até generosa para a população. E como eu estava dizendo, eu não faço isso contra essas pessoas. Muito pelo contrário, eu faço em benefício da população, em benefício de 215 milhões de brasileiros, que são a parte fraca dessa história, que dependem de serviço de qualidade, serviço público de qualidade, e raramente os têm, tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Compartilhe, por favor, este vídeo que é de interesse nacional. Um grande abraço, sorte, saúde, paz e tchau. Até mais.